O processo de independência de toda a América Espanhola é fruto de um longo processo de crise do sistema colonial, tal qual acontece também no Brasil. Nesse sentido, podemos identificar duas grandes esferas ou dois grandes fatores que contribuem para a independência da América Espanhola. Fatores de caráter interno ao próprio continente e, portanto, a esse sistema colonial, e fatores externos. Ora, fatores internos a esse sistema colonial, a gente pode pensar num esgotamento da colonização, uma própria crise natural do sistema colonial. Isso é bastante interessante você considerar que isso é meio que o destino de qualquer mecanismo de pacto colonial. Quando você tem uma relação entre metrópole sendo estabelecida com uma colônia, necessariamente o fim último dessa relação é uma própria independência colonial. Parece paradoxal esse conceito, mas veja como ele é bastante razoável. Olha, no primeiro momento, quando a metrópole estabelece ou cria uma colônia, pense no caso no Brasil que você conhece em mais detalhes, lá no século XVI, 1500, 1510 ou mesmo a partir de 1530, quando começa de fato a colonização, o solo brasileiro, a colônia brasileira, é completamente dependente da metrópole, no caso Portugal. Ora, desde um abastecimento mais simples, tá certo, com instrumentos mais rudimentares que você pode imaginar, até aspectos mais sofisticados, como a política, um aspecto judiciário, enfim, tudo depende da metrópole. Portanto, nos primeiros anos da colônia, da existência da colônia, ela precisa da metrópole para absolutamente tudo. A colônia não sobrevive sem a metrópole, até porque ela só existe porque existe uma metrópole em grande parte, pelo menos dentro desse conceito de uma empresa mercantil, né, dessa empresa mercantilista. Acontece que com o passar do tempo, a metrópole vai investindo na colônia e por mais que seja uma colônia de exploração, vamos usar o jargão mais simples da palavra, no caso o Brasil e mesmo as colônias da América Espanhola, para que essa colônia gere riqueza para a metrópole, portanto, contribua dentro da lógica do pacto colonial, a metrópole vai ter que investir na colônia. Portanto, todo vintém, todo centavo investido na colônia, se você observar, pensar, refletir, é um centavo a menos investido na metrópole. Acontece que, com o passar do tempo, esses vários centavos investidos na colônia começam a gerar uma riqueza colonial. E a colônia começa a se tornar rica, fornecendo produtos para a metrópole. Acontece que a metrópole, dentro dessa lógica do pacto comercial, desse pacto colonial, a metrópole passa a depender cada vez mais dessas riquezas geradas na colônia. Até porque a própria função da colônia é gerar riquezas para a metrópole que serão aproveitadas pela metrópole. Acontece que, muitas das vezes, a metrópole simplesmente esquece de ter uma economia própria e passa a depender cada vez mais dessa economia colonial. De forma que pouco a pouco você tem uma colônia crescendo, uma colônia gerando riqueza, uma riqueza cada vez maior, uma riqueza que começa, ou melhor, que constantemente é encaminhada para a metrópole, mas você tem cada vez mais uma metrópole cada vez mais pobre, cada vez mais dependente da colônia e uma colônia cada vez mais rica, com mais número de pessoas, com uma sociedade colonial mais complexa. Você começa a observar que há uma inversão econômica colonial, há uma inversão colonial no aspecto econômico. A colônia começa a produzir riqueza, começa a gerar riqueza, que sinceramente não depende de absolutamente nada da metrópole, porque tudo que é vendido para a metrópole, naquela lógica do exclusivo comercial, poderia ser vendido para qualquer outro país do mundo, de forma que a colônia, basicamente ou economicamente, não depende mais da metrópole. Ora, e é claro que essa observação, isso é sentido pela sociedade colonial, que pouco a pouco começa a não mais aceitar se submeter às determinações metropolitanas. A elite colonial que produz essa riqueza poderia ser muito mais rica se vendesse esses seus produtos para o mercado externo, para o mercado internacional, dentro de um contexto de livre mercado. Portanto, pouco a pouco, a lógica da colonização alcança-se uma situação de esgotamento colonial. Naturalmente, começa um esgotamento e, bom, é a crise do sistema colonial que você já estudou em História do Brasil e que também acontece aqui. No caso da América Espanhola, é essa elite crioula, tá certo? São os grandes proprietários, a elite econômica colonial, que começa a querer romper com os laços metropolitanos.
Tudo bem? Portanto, esse é um fator de um esgotamento natural da colônia. A colônia ou a colonização naturalmente vai chegar numa situação de independência, né? Não tem como. Bom, fatores externos. Fatores externos tem que pensar que o contexto desse processo de independência da América Espanhola se dá na metade do 18 e início do 19. Portanto, estou falando de uma lógica em que o mundo está vislumbrado, está embebido com o pensamento iluminista, aquele racionalismo político, aquele racionalismo econômico, e é claro que isso vai influenciar a independência desses países, as lideranças, a sociedade colonial vai ter acesso a essas ideias iluministas. Imagine que no caso da América Espanhola, diferente do que existia na América Portuguesa, tinham universidades. Portanto, essas universidades estavam discutindo essas ideias iluministas, ok? Portanto, o iluminismo se fez presente. Aquela ideia do direito de revolução de Locke, do liberdade de expressão, de três poderes, enfim. Claro que eles estavam sabendo disso e eles estavam vislumbrados com essas ideias. Bom, você tem em 1776 um primeiro país no continente americano a se tornar independente. E é claro que os Estados Unidos vão ser o grande exemplo a ser seguido pela América Espanhola, desde o seu processo de independência, a Guerra de Independência, até mesmo a sua Constituição de 1787, serão aí troféus a serem perseguidos pela América Espanhola. Você tem uma situação de revolução industrial na Inglaterra, a partir da metade do século XVIII, em que a Inglaterra, dentro desse contexto de revolução industrial, de produzindo um número de produtos cada vez maior, busca mercados consumidores, busca, tá certo, expandir acordos comerciais, fazer acordos com países que forneçam matérias-primas. Portanto, países ou a lógica do exclusivo colonial não atende aos interesses da Revolução Industrial, não atende aos interesses do liberalismo econômico inglês, daquelas ideias de Adam Smith. Lembre-se, laissez-faire, laissez-passer. Estado, não intervenha na economia. Livre mercado, livre consumo. Portanto, vamos romper com aquele mercantilismo, com aquela lógica do pacto colonial. Esses ingleses aqui vão influenciar em alguma medida esses movimentos de independência. Chama atenção também, por fim, ao movimento iluminista do caráter político, que é a Revolução Francesa, mais precisamente as Guerras Napoleônicas, com a invasão da Península Ibérica. Em novembro de 1807, você tem Napoleão Bonaparte fazendo a campanha ibérica, Napoleão invade a Espanha e você cria uma situação muito estranha, muito incongruente. Você tem um exclusivo colonial de uma metrópole que é uma metrópole invadida por um outro país, que é a França. Então você tem uma sociedade colonial que não sabe mais a quem respeitar. Vai ser a partir daí que os crioulos, tá certo? A elite econômica vai tomar a frente da administração colonial e vai começar a passos largos o processo de independência. Portanto, a invasão da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte vai contribuir definitivamente para esse processo de independência que, claro, tem todos esses outros fatores que nós já citávamos. Tudo bem? Portanto, você vai ter aqui, dentro desse contexto, dois tipos de movimentos de independência. Você vai ter o movimento das elites, que é um movimento e aí que a gente vai discutir com mais detalhes num próximo bate-papo, que de fato vai ser o movimento que vai fazer a independência de grande parte dos países, que vai efetivar a independência, é a elite econômica colonial, é a elite crioula, tá certo? Que vai pegar em armas, vai montar exércitos e vai fazer a independência na porrada. Maravilha? Mas você tem, antes mesmo desse movimento crioulo dar certo, um movimento ou diversos movimentos de caráter popular. Pelo menos 3 deles chamam a atenção. Um no Peru, Bolívia, outro no México e outro no Haiti. São esses 3 movimentos ou tentativas de movimentos populares de independência. Bom, o primeiro deles acontece no Peru, na Bolívia, é a revolta de Tupac Amaru, é uma revolta de caráter indígena, tá certo? Tentando romper aí com a submissão desse pacto colonial. Observe a data, muito pouco depois da independência americana. Não dá certo, vai sofrer uma oposição da elite crioula, da elite colonial crioula, porque ela é contra qualquer movimento de caráter popular, e mesmo dos capetones, que eram os espanhóis responsáveis pelas entidades, pelas instituições da coroa no continente americano. A mesma coisa se dá com os irmãos Hidalgo, o movimento liderado no México pelos irmãos Hidalgo e Morelos, que vão tentar também fazer um processo de independência já no início do século XIX, no México, de caráter popular,
que também não vai dar certo. Os crioulos vão ser contra, vão se opor a esse movimento e vão ser movimentos que não darão certo, né? Não passaram de tentativas, né? E eu chamo a atenção para o Haiti. O Haiti é o único movimento popular de independência na América Latina que deu certo, tudo bem? É um movimento que começa em 1791 como uma revolta escrava, os escravos negros do Haiti vão se rebelar. Observe as datas, 1791, estamos no meio de uma Revolução Francesa, portanto a Revolução Francesa está acontecendo, o Haiti ele é uma colônia francesa, diferente do Peru e da Bolívia e do México, que eram colônias espanholas. Bom, a independência do Haiti vai dar certo, vai ter uma grande revolta escrava, você tem aí em 1804 a independência definitiva do Haiti, é o primeiro país latino-americano a se tornar independente, uma independência de caráter popular, escrava negra, e vão fazer inclusive uma constituição, tá? Uma das primeiras constituições do mundo. Bom, esse é o caráter popular desses vários movimentos pela independência do continente americano, né? Chama a atenção do Haiti, o único que deu certo era uma colônia francesa e não espanhola. Até a próxima.